Olá, graça e paz abençoada. Glória a Deus pela sua vida. Eu recebo por fé que você está gozando de boa saúde na sua mente, que você está com o corpo físico sarado. Recebo que os anjos têm te guardado e te protegido. Recebo também que eles têm te sustentado pelas mãos para que você não tropece em pedra nenhuma. 1.000 podendo cair do seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido para a glória de Deus. Recebo ainda que todas as coisas estão colaborando para o seu bem, segundo a vontade de Deus. Essa é a graça e esse é o apostolado. Abençoado, nós falamos nessa semana, né, que se encerrou, que nós tivemos aquele vídeo que nós fizemos, nós falamos que lá em Efésios 6:12, na verdade, está escrito que nós não lutamos, militamos, brigamos, né, contra carne e sangue, ou seja, contra irmãos. Porque você, independente da doutrina, você é meu irmão. Então, você sendo o meu irmão, eu não tenho que lutar contra carne e sangue. A graça de Deus em Cristo, que foi revelada, porque a graça, ela é uma revelação. Por isso que lá em Romanos 1,5 está escrito: recebemos a graça e o apostolado. Você recebe. A graça não é uma situação que você entende com a sua carne. A graça, ela é revelada a você pelo Espírito Santo de Deus que habita em você. Só Ele pode te revelar e te dar o perfeito entendimento. Lá em Filipenses 1:29, fala que nos foi concedido o crer nele. Nós não cremos em Deus porque nós queremos crer nele. É porque nos foi concedido, nos foi dado, nos foi revelado o crer. E se você continuar lendo Filipenses 1:29, vai ver, e o padecer por ele. Mas a graça de Deus, ela é em Cristo. Na graça, tudo está em Cristo. Você é abençoado em Cristo. Você é santificado em Cristo. Você é justificado em Cristo. Na graça, tudo está em Cristo. Na graça, você tem porque Ele, Cristo, né, fez para que você e eu não tenhamos mais que fazer. E ali quando nós lemos naquele dia, lá em Atos 9, né, que você já conhece a história de Saulo, que depois passou a se chamar Paulo, ele começou a pregar depois que essa graça foi dada a ele por Jesus Cristo. É muito importante separar Jesus Cristo ressuscitado, que apareceu a Paulo e revelou para ele a graça, como você viu lá em Atos 9, de Pedro, Tiago e João, que andou com Jesus de Nazaré. Né? Então, para nós entendermos isso, nós temos um só Deus. Um só Deus, que é o Deus que se manifestou na criação, o Jesus que veio para a salvação e o Espírito Santo que habita em nós. Um só Deus em três manifestações diferentes. Hoje você é habitação dele, para a honra dele, para a glória dele, pelo amor dele, pelo favor dele, pela graça dele. Você hoje é habitação do Espírito Santo dele. Amém? Então, Paulo, depois de receber essa revelação, ele saiu pregando, ensinando essa graça de Deus em Cristo. E uma dessas coisas que Paulo saiu pregando, saiu ensinando para aquelas pessoas, naqueles lugares onde ele ia viajando, era que o pecado, né,
que fazia separação do homem com Deus, que Jesus tirou, que Jesus aniquilou o pecado na sua carne. Como você pode ver isso lá em Hebreus 9, 26, né? Você pode ler lá que o pecado foi aniquilado na carne de Jesus. Então, por isso que Paulo pregava que não temos mais pecado, né? E aí você vai andando, você vai ver que lá em Atos 13, quando ele começou a viajar, ele saiu de Antioquia, estava indo ali para Antioquia, né? Na Pisídia, e ali ele chegou naquele lugar e foi direto lá para aquela sinagoga, depois de ter lido lá a lei dos profetas. Os irmãos que estavam ali pediram: olha, se você tem alguma coisa para falar aqui, pode falar, nós damos a palavra. E Paulo tomou a palavra e começou a falar, a pregar, a ensinar desde lá, desde o princípio, né, até chegar ali naquele momento onde eles estavam vivendo. Você pode conferir o que eu estou... É importante você, o que eu vou falar, você conferir na sua Bíblia, no endereço que eu estou te dando, como agora, né? Você pode ler isso que eu estou falando lá em Atos 13, né? Quando você vai lá em Atos 15, que mais uma vez Paulo começa a falar, ali ele tinha sido preso ali, que Pedro se levanta, Atos 15 agora, antes foi 13, agora 15, que Pedro se levanta no meio deles ali, depois daquela conversa ali, ele subiu ali, na verdade estava tendo ali um concílio sobre algumas situações que Paulo estava pregando, e uma delas era essa aí, que nós estamos falando aqui, né, que o pecado foi aniquilado na morte de Jesus na cruz, na sua carne. Mas aquele povo ali ainda não tinha entendido isso. Por quê? Para eles ainda estava valendo, como muitos ainda hoje, por isso que eu falo desde o princípio, né? Efésios 6,12, não lutamos contra carne e sangue. Aqui eu estou falando do que está escrito, como está escrito, para que você confira também como está escrito na sua Bíblia. Amém? Então ali Pedro se levantou naquele meio ali, falou que a ele tinha sido dado também que os gentios receberiam essa graça quando ele foi ali na casa de Cornélio, que todos receberam o Espírito Santo. Todos lembram dessa história, né? Então, o que aconteceu? Ele falou assim: olha, não vamos colocar sobre eles julgo maior que nem nossos pais, nem os profetas aguentaram ou suportaram. Então, dentro desse todo esse contexto, toda essa história que estou narrando aqui para você, você confira na sua Bíblia, né? Começa lá em Atos 9, depois vai em Atos 13, Atos 15. Paulo, naquela conversa ali, acabou-se chegando a uma conclusão que era importante, né, que eles, os judeus, soubessem dessas verdades que tinham sido revelado a ele, mas uma vez que eles não se achavam dignos de receber essa graça, que ele iria para os gentios. Então Paulo saiu dali indo para os gentios, que somos nós. Então Pedro, Tiago e João, judeu, e Paulo para nós que somos gentios. Tá claro? Olha só que interessante. Então, como nós estamos dizendo, né, Jesus aniquilou o pecado na sua carne. Porque o que fazia separação entre Deus e o homem era o pecado, né? Que a lei, né, mostrava esse pecado. Se você for lá em João 1,17, vai estar escrito da seguinte forma: João 1,17. A lei veio por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, a lei veio por Moisés e a graça por Jesus Cristo. Por isso que lá isso aí é João 1,17, mas lá em Romanos 6,14 está escrito: o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da
lei, mas sim da graça de Deus em Cristo. E essa graça, ela é tão maravilhosa que ela te deixa livre de toda a condenação que possa ter no nosso meio. Porque ela te revela quem você é em Cristo, não quem você é em você mesmo. Né? Por isso é que eu repito, nós não lutamos contra carne e sangue, nós falamos do que está escrito, como está escrito, para a glória de Deus. Amém? Então, essa graça que nos foi concedida, esta graça que nos foi revelada pelo Espírito Santo de Deus, é essa graça que o nosso ministério, Ministério Graça e Apostolado, do qual nosso apóstolo é o Marcos Gomes, existe muitos apostolados, amém, abençoados? O nosso que eu estou tratando chama-se Ministério, Graça e Apostolado, o qual o nosso apóstolo é Marcos Gomes, um homem que, como está escrito, como Paulo escreveu, imitem a mim, que eu estou imitando a Cristo. E assim nós vivemos de fé em fé para a glória de Deus. Fica ali na Rua Oratório 5008, Jardim Ana Maria, São Paulo, né? Em Santo André. E aqui em Brasília, nós estamos ali no Recanto das Emas, na quadra 301, Conjunto 5, Casa 10, onde estamos ali com o pastor Simão, pastor Joelso, né? Nós temos também a nossa missionária Jude, para a glória de Deus. Temos também em Santo Antônio do Descoberto, pastor Afonso, para a glória de Deus. Nós temos aqui próximo a nós, aqui em Anápolis, o pastor Edvaldo. Estamos também, já falei, né, com o nosso amado pastor Joelso. Então, meus amados irmãos, eu quero te dizer que por falta de lugar para que você possa se encontrar, se reunir com os irmãos, não será. E nem por falta de um lugar onde você vai achar essa graça e esse apostolado, em nome de Jesus, amém? Você pode também baixar o aplicativo na nossa rádio MGA, né? MGA Online, e você terá ali 24 horas de testemunhos, palavra, louvor, adoração, ministração. Você será edificado. E eu creio, irmão, que a sua vida nunca mais será a mesma. E também você pode entrar no nosso site www.graçaapostolado.com, e lá você vai encontrar todos os assuntos da graça de Deus em Cristo. A minha oração é que os olhos do seu entendimento sejam iluminados para a glória de Deus e que você possa saber, conhecer e viver a graça de Deus em Cristo como ela é. MGA, a graça como ela é, e o apostolado como tem que ser. Graça e paz, abençoado. Tudo de bom.